Bom dia. O pessoal hoje tá meio atrasado, né? Aula só pra um. Aula particular. Bora lá. Oi, Kennedy. Oi. Quem que tá falando? Maria. Ah, tá. Isso que eu vou da Ana. Cara, que sono, hein? Peraí, deixa eu ver aqui. E aí, Léo? Bom dia. Dia. Aula produtiva aqui. Bom dia aí, Kennedy. Bom dia. Bom, a gente tá encerrando já o caderno, hein? Amanhã a gente encerra. De física. Não, não vai ser amanhã, não. Achei que ia ser amanhã. Mas a gente já tá encerrando. Hoje nós vamos trabalhar com fios. Deixa eu mutar aqui o Léo, que tem que aguentar esse somzinho. Bom dia, Quente. Bom dia. Só aguardando mais uns minutinhos pra gente começar, né? Todo mundo tá aí online. Ou pelo menos a maioria, né? Deixa eu só arrumar aqui. Que página que é essa aí? Eu mandei lá no grupo lá. Bom, vamos começar. Acho que já deu aí para o pessoal entrar. A gente, como eu mandei lá no grupo, tá, pessoal? A nossa aula de vai ser aula 20, tá bom? Transmissão de forças por fios e polias. A gente vai estar trabalhando com esse conceito hoje. E a página é a página 57 do livro capa. Essa aqui. Então vamos dar uma olhada no que tem aqui pra gente e depois eu vou explicar para vocês passo a passo o que nós precisamos usar aqui, tá? A primeira coisa que a gente precisa relembrar aqui no nosso processo é o seguinte, no nosso estudo, né? A gente está estudando agora a dinâmica, ou seja, nós estamos estudando a parte da física que
trabalha com os conceitos de movimento através da força. Então, a gente define o movimento através dos conceitos de força e, por sua vez, a gente tem se baseado na força resultante, como a gente já viu anteriormente, que nada mais é do que a força resultante é igual à massa de um corpo vezes a aceleração de um corpo. Bom, aí aqui a gente tem alguns pontos interessantes que a gente estudou. Primeiro, se a gente estiver trabalhando com a primeira lei de Newton, também conhecido como lei da inércia, essa lei ela vai abordar a seguinte referência, que a resultante do corpo é nula, e se a resultante do corpo é nula, isso significa dizer que a aceleração também tem que ser nula. E se a aceleração de um corpo é nula, então a gente tem duas consequências aqui. Quais são? Primeiro, ou a velocidade do corpo é nula, isso significa dizer que o corpo está em repouso, está parado, tá? Ou a velocidade é simplesmente uma constante, que eu vou chamar de K. Isso significa dizer que esse movimento está em movimento retilíneo uniforme. Qual que é a sacada de um movimento estar nesse conceito, né, de movimento retilíneo uniforme? Quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, o que significa, né, no caso, é que quando a gente trabalha na cinemática, caso seja pedido, né, para a gente verificar a ação da cinemática, ou seja, como que a distância, a velocidade e o tempo estão relacionados, aí a gente usa essa fórmula aqui, S igual a S0 mais V vezes T. Lembrando que também podemos usar algumas vezes, desde que seja pedida a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Aí a gente sabe determinar então a velocidade a partir desse ponto aqui, se for, claro, né, saindo da dinâmica, que é esse estudo aqui, a dinâmica, o princípio fundamental da dinâmica, e voltando para a cinemática. A cinemática foi a primeira parte da física que a gente abordou no setor A, tanto desde do ensino fundamental. Quem estuda na escola, desde o 8º ano, a gente começa com cinemática. Agora a gente trabalhando com dinâmica, que aborda os conceitos aqui de força, tá? E aí, não obstante, esses conceitos também podem ser embutidos, né, ou podem recair novamente nos conceitos aqui de velocidade, de distância, de aceleração, que são os conceitos que a gente trabalha na cinemática. Então, uma coisa pode puxar a outra aí sem problema nenhum. Porém, apesar de eu ter abordado aqui no iniciozinho falando sobre a inércia, tá? Nós estamos trabalhando agora a segunda lei de Newton, que é essa daqui, ó. A segunda lei de Newton diz que a resultante é massa vezes aceleração, também conhecida como lei da dinâmica. Então, o princípio fundamental da dinâmica é a segunda lei de Newton. E é interessante aqui que ela é usada aqui também até para a gente denotar, digamos assim, a segunda área da física, da mecânica, que aborda então aí o movimento. Aqui o que a gente precisa saber, no caso, a segunda lei de Newton? A gente precisa saber que nós temos a força resultante, como foi colocado aqui, tá? Massa vezes aceleração. Nós vamos ter uma força especial aqui chamada de força-peso, que é uma força de campo. O que seria a força-peso? É a força da ação gravitacional no planeta, no caso, em relação ao nosso corpo e ao corpo dos objetos. Tudo que possui massa é atraído para o centro da Terra por meio da aceleração gravitacional, da intensidade do campo gravitacional da Terra, tá? Então aqui nós temos outra formulazinha aqui que é a força peso, tá? Então a força peso, ela é diferente da massa, apesar da massa estar aqui, ó, sendo abordada nessa força. Uma outra força que nós utilizamos é a força normal, e aqui a gente tem que ter, tá? Vou até colocar um ponto de interrogação, a gente tem que ter um certo cuidado, porque a força normal ela depende, tá? Como a gente viu na última aula, objetos que estão apoiados horizontalmente, tá? Eles
possui o valor da força normal igual ao da força peso. Então, aqui a normal e o peso são iguais, tá? Em termos de intensidade, mas se for vetorial, a normal é menos a força peso, tá? Porque eles têm sentidos contrários. Somente o módulo, então eles são iguais. Quando se trata de vetores, elas são iguais, mas têm sentidos contrários, então a gente muda o sinal. Mas se o corpo estiver inclinado, não estiver na horizontal, então a normal, tá, vai ser diferente do peso, porque elas não possuem a mesma direção, tá bom? Então, normal aqui, nesse caso, é diferente da força peso, tá bom? Então, esse cuidado que tem que tomar, tem que ser observado na hora de resolver os exercícios. E a outra força que nós temos é a força que nós chamamos de força de atrito. A força atrito é uma força de resistência, tá? Ela é uma força de contato também, contato com alguma superfície, e ela é calculada como sendo uma constante que depende da superfície vezes a normal, tá bom? Então a gente precisa saber o valor normalzinho aqui para poder descobrir o valor do atrito. Então, essas são aqui as principais forças que a gente viu, a gente precisa saber para nossas aulas, tá? Aqui vale ressaltar que a gente amanhã, tá? Se vocês olharem na apostila, a aula de amanhã, que seria a aula 21, ela vai abordar justamente a questão do peso, tá? Ó, aplicações das leis, problema do elevador, vai abordar as questões de peso e, consequentemente, as questões de normal. Aí, depois, a aula 22 e 23, nós vamos falar sobre o atrito. Então, a gente vai falar hoje sobre uma força que eu não nomeei aqui ainda, que é uma força que nós estudamos lá no primeiro ano. Ela é chamada de força de tração. Aqui vale uma menção interessante, tá? Como eu trabalho com outros materiais, tá? Só lembrando, só deixando isso claro para vocês, essa força que nós chamamos de tração aqui, em alguns materiais ela é chamada de tensão, tá? Só que a gente tem que fazer uma diferenciação, porque como vocês já estudaram comigo eletricidade ano passado, eu preciso dizer para vocês que a gente tem que ter um cuidado, porque alguns livros e alguns exercícios podem estar chamando a tração aqui, a força de tração, também de força de tensão por fios, tá? Então, só um cuidado aí, se falar de tensão e não tiver a eletricidade no meio, é porque ele está falando de tração. Então, o que seria tração? A tração é o seguinte: imagina que você está de frente de um objeto que você quer puxar, só que ao invés de puxar esse objeto por meio, né, vamos pegar aqui uma caixa, ao invés de você puxar essa caixa aqui, tá, por meio de você mesmo pegando ela com as próprias mãos e puxando, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma corda, vai amarrar no objeto e através dessa amarração você vai puxar o objeto. Então, a força de tração, ela é caracterizada por um puxão. Agora eu esqueci se puxão é com X ou se puxão é com CH. Né? Você é puxão com CH. Se bem que puxão é porque é puxão, né? Então provavelmente é com X. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, tá com X mesmo, ó, puxando. Puxão significa para baixo, né? Então é com X mesmo. Bom, então vamos lá. Então, olhando aqui, ó. Pessoas puxando o corpo no meio do fio, a pessoa vai puxando. E aí, uma coisa que é importante ressaltar. Nessa análise, a gente desconsidera eventuais forças de peso, eventuais problemas que o fio poderia acarretar. Tá? Então, a gente vai considerar como sendo o fio algo ideal. O que seria o fio ideal? O fio ideal é aquele que não vai não vai dar problemas na nossa análise, ou seja, a gente vai considerar ele como sendo
um fio ideal é aquele que o peso não vai influenciar no cálculo, tá? Então a gente vai estar considerando esse pontinho aí como um fator chave, um fator importante para o nosso estudo, tá bom? Então o que que vai acontecer? Deixa eu fazer um desenho maior para eu poder desenhar as forças de atuação, tá? Então imagina que né? Você aí no seu estado fitness, né? Fazer aqui cabeludão para vocês saberem quem é. E aí você vai puxar aqui um objeto. Vamos colocar aqui um objeto retangular. Bom, então nesse caso aqui, ó, o fio vai estar puxando. Quando você puxar esse objeto, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai exercer uma força que vai fazer com que o objeto seja puxado, tá bom? E automaticamente vai ter pela terceira lei de Newton uma força de mesma intensidade no sentido contrário, tá? Então, nós vamos chamar a força de tração, ou melhor, nós vamos nomeá-la, né? Nós vamos usar a letra T para força de tração. Lembrando que no Sistema Internacional de Medidas, a tração ela é também força, então ela também é denotada em newtons, tá? Só para deixar isso claro para vocês, a gente vai usar aí, continuar usando o termo Newton para força aí. Então, tome esse cuidado. Então, essa aqui é a atração da pessoa, né, com relação à caixa, e aqui é a atração desculpa, ao contrário, da pessoa com relação à caixa, e aqui é da caixa com relação à pessoa. Vamos olhar aqui na Bienal, ó, no capa, para a gente ter uma noção melhor. Bom, aqui como tem um desenho um pouco mais realista, né, um pouco mais bonitinho, observe que aqui agora o cara tá carequinha, tá? Ali o meu é cabeludão. Então, olha só. Aqui a gente vai ter uma consequência bem interessante, ó. E observe os dois desenhos para que isso fique claro. No fio vai aparecer tanto a força, tá? A força que o objeto aplica sobre a pessoa, quanto a força aqui, ó, essa T2, que o rapaz aplica sobre o objeto. Aqui vocês vão ver dois pares de força, tá? Que vão aqui aparecer pra gente 4 forças, né? Então a gente vai ter a ação T1 e a reação menos T1. Elas são o par ação e reação, que seria a ação do fio e a reação no fio também em relação ao obstáculo, que seria o peso ou o atrito ou qualquer outra força que estiver atuando aqui sobre o carrinho. Já no objeto, nas forças em azul, nós temos a aplicação da força do rapaz e, além disso, nós temos a reação da força do rapaz. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o rapaz puxa o objeto, automaticamente é criada aí uma tensão, uma tração no fio, de forma também que o rapaz vai sentir uma força puxando ele. Tá? Se o objeto for muito pesado ou se o atrito entre as rodas e o chão for muito alta, aí a pessoa que estiver puxando o objeto, ela vai sentir automaticamente essa força de tração. Claro que se o atrito for muito pequeno, ou se o peso do objeto for muito inferior à força que o rapaz aplica, quase ele não vai sentir a força de tração, mas por mais simples que seja, dá para sentir aí a tração no fio. Aí lembrando para a gente aqui, ó, que eu comentei com você de fio ideal, ele vai ter massa desprezível, é inextensível, independente do quanto for tracionado, tá? Ou seja, ele não vai aumentar o tamanho do fio, ou seja, ele não é um elástico, tá bom? E apenas transmite a força de tração aplicada sem alterar sua intensidade. Significa dizer que o fio não vai influenciar na força. Então, vocês não vão encontrar um fio que vai fazer a força da pessoa aumentar, certo? Então, aí é um ponto importante para nós analisarmos. Bom, o modelo da aula de hoje está chegando agora, então ele perdeu aí a homenagem que eu fiz para ele. Vamos lá, polias e roldanas. Existe um processo para, digamos assim, facilitar ou para ajudar ou até mesmo para dificultar, se você fizer errado, né, para dificultar o puxamento, vamos colocar assim, de objetos, isso é feito por polias ou roldanas, tá? Que são
essas rodinhas aí que são de penduradas. Por exemplo, quem já foi numa academia já deve ter se deparado com várias máquinas lá de fazer, de malhar, que vão utilizar esse processo de ter uma polia, um fio que puxa o peso, que segura o peso, na verdade, porque quem vai puxar é você, e você vai estar tracionando aí o seu corpo através de puxar esses fios, né? Aí você escolhe o peso que você aguenta, ou que você finge aguentar para poder dar um de loucão lá, e aí puxar o objeto. Então, um processo bem simples seria a gente ir numa academia e estudar a força de tração que tá? Que cada uma das máquinas que tem lá, eu não lembro os nomes das máquinas lá, mas cada uma delas, por exemplo, a gente poderia verificar qual é a força de tração necessária para que a pessoa possa puxar determinados pesos. Lembrando que na nossa análise aqui, geralmente, pessoal, nós vamos estar analisando, a gente vai fazer alguns exemplos já já, analisar um pouco interessante. Se tiver nesse formato aqui, a análise vai ser de um jeito, tá? Porque não inclui ângulo, ó, se você observar é só na vertical. Agora, se você modifica o ângulo aqui, aí as coisas tendem a ficar um pouco mais complexas, tá bom? Então vamos pensar no seguinte, primeiro, as polias ou roldanas são dispositivos que podem, primeiro, alterar a direção da força de tração transmitida pelo fio. Então, se você puxa aqui nessa direção, observem que a tração aqui está apontando para baixo e a tração desse outro lado estaria apontando para cima, tá? E ela pode dividir a intensidade da tração dependendo de como ela for conectada com o corpo. Vamos olhar aqui. Primeiro, polias ideais são aquelas que não vão influenciar na análise e nem na atração do objeto, tá bom? Então, o ideal seja que ela não tenha atrito para ser girada, logo ela tem que estar bem lubrificada, com graxa ali para poder girar de forma tranquila, tá bom? E a resultante das forças aplicadas a polias ideais serão aquelas que terão resultante nula. Então, em resumo, nela a força não vai ter nenhuma atuação de força para que ela não, digamos assim, perturbe, né, o sistema que você criou para fazer puxar o objeto. O outro ponto interessante é o fio em contato com a polia aplica-lhes forças de intensidade igual à tração transmitida por ele, ou seja, a força que você puxar aqui o objeto vai ser a força que será aplicada aqui. Então, significa dizer que a tração que é passada para o outro lado, tá? No objeto que você está querendo puxar, vai ser a mesma da tração que você aplicou sobre a ponta da corda que você está puxando, tá? Então, isso aqui é importante, porque seguindo essas condições aqui, no modelo ideal, claro, tá? Isso significa que nós podemos, sem sombra de dúvida, estar estudando e fazendo os cálculos sem se preocupar com o fato de que existe um certo probleminha na polia que faz com que a tração ela diminua, sei lá, diminua pela metade do seu valor. Ou seja, você aplicou a força e ela, então, perdeu aí esse contato. Aqui vale uma questão aqui um pouco importante, tá? Porque em casos de ter mais de uma polia, vai se reduzindo a quantidade de polias pela força aplicada. Ou seja, se esse objeto possui um peso aqui, um peso de 50 newtons, a força necessária para nesse contexto que tem duas roldanas, para que você possa puxar esse objeto, tá? Vai ser reduzida pela metade. Então, isso que vale ressaltar, quanto mais polias, tá? Menos tração você vai precisar colocar, tá bom? Então, olha só. Essa aqui é uma polia fixa, alterando a direção da tração, ou seja, a direção dela aqui é o vertical, e aqui ela se tornou na diagonal. Uma polia ideal móvel, ela divide a intensidade da tração, no caso aqui, pela metade. Agora vamos para o último ponto que a gente vai analisar antes de fazer os exercícios, tá? Quem já foi na feira, né, lá na Praça da Feira,
e comprou um peixe ou comprou alguns objetos. Talvez hoje você não encontre com tanta frequência esse tipo de objeto para fazer a, medir a massa, né, do que você está comprando, que é o dinamômetro. O dinamômetro, ele é um dispositivo que tem uma mola no meio, e essa mola vai medir para a gente, claro, se estiver bem graduado, bem feitinha, ela vai medir a intensidade da força-peso. E essa força-peso, quando você divide por 10, já que, como a gente viu agora há pouco, né, peso é massa vezes gravidade, então se a gravidade vale 10 e eu sei o peso, já que eu estou calculando o peso através de uma mola, eu posso dizer que é só dividir por 10 aqui, ou graduar minha escala, marcar minha escala já dividida por 10, para eu saber, então, qual é o valor da massa dos objetos que eu estou pesando através do dinamômetro. Então, o dinamômetro aqui a gente calcula a força de tração. Essa força de tração, ela vai ser uma força que está associada, nesse caso aqui, à força peso, já que a força peso empurra, né, ou puxa os objetos para baixo. Esse puxar dos objetos para baixo em relação à força-peso é meio forçado, tá? Não é, de certa forma, puxar, porque peso não é uma força de contato. Peso é uma força de campo, tá? Uma força de campo é uma força que atua aí sem necessidade de contato, como, por exemplo, o campo elétrico, que gera uma força de campo, e a gravidade, que gera uma força-peso, que é uma força de campo. Forças de contato são, por exemplo, a força normal, que você só vai existir a força normal desde que um objeto esteja apoiado, seja horizontalmente ou verticalmente, ou seja na diagonal. Se um objeto estiver apoiado sobre uma superfície, então gera-se uma força de contato. Uma outra força de contato é a força de atrito. Só existe atrito se o objeto estiver em contato com alguma superfície. Caso contrário, não tem como existir aí atrito, né? No caso, a gente poderia ter resistência do ar, mas lembrando, atrito e resistência do ar são duas coisas diferentes. O que seria um dinamômetro ideal? O dinamômetro ideal é aquele que teria massa desprezível, ou seja, o peso calculado ou a massa calculada por esse objeto, ele não vai ser influenciado pela configuração do objeto em si, tá? A resultante das forças que atuam sobre o objeto, sobre o dinamômetro, seria zero. E o objeto teria sua massa ou seu peso calculado de maneira ideal, não influenciando aí no cálculo desse objeto, e, portanto, se você fosse na feira comprar um peixe, você teria o mais próximo do valor real do peixe possível, tá? Esse seria o modelo ideal do dinamômetro. Então, resumindo, né, recapitulando a nossa aula de hoje, o que a gente viu, né? O que a gente tem aqui que anotar? Primeiro, nós temos a força de tração, tá bom? Que é uma força associada aos fios. Então, nós temos a tração. Nós temos que observar que, junto com a tração, vai ter as polias, tá bom? Então, a gente tem que tomar o cuidado aqui com as polias e, além disso, algumas questões podem abordar o dinamômetro, que é um objeto que mede a força, tá? Então, o dinamômetro é um objeto que vai medir as forças. Então, são essas três coisas que nós abordamos na nossa aula. Lembrando que tração é força e força é dada em newtons. Agora, né, antes da gente encerrar a aula, vamos fazer aqui pelo menos uns 2 exemplos, né? Um ou dois exemplos aqui desse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Exercícios... Vamos abrir aqui o primeiro, né? No Brasil Escola, site muito legal aqui, que tem uns exercícios bem facinho para eu explicar para vocês, que é o seguinte, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a nossa primeira questão aqui, nosso primeiro exercício aqui que nós vamos abordar é esse aqui, ó. Olha só, veja a figura abaixo, nele temos um bloco cuja massa é 8 kg, suspenso por uma corda. Adotando a gravidade igual a 10, determine o valor da tração na corda e marque a opção correta. Então, nesse caso aqui, a gente tem que observar
o seguinte, ó, deixa eu copiar essa imagem, deixa eu colar ela aqui para ver. Ela ficou bem pequenininha, então deixa que eu desenho aqui para vocês, ó. É só massa vezes a gravidade? Ou vai ter alguma outra fórmula? A gente só vai ter a fórmula do peso, tá? Isso mesmo. Então, o objeto está aqui de pendurado, né? No fio ideal. E aí o que vai acontecer? Aí aqui nós vamos ter a força-peso, já que ele tem massa, tá? Lembrando que peso é massa vezes gravidade, tá bom? E isso aqui, gente, ó, temos que deixar detalhado uma coisa seguinte. Algumas vezes vocês vão ver assim, ó. Quando for isso daqui, ó, vetor não é massa vezes gravidade, tá bom? Massa vezes gravidade é só a intensidade, é só o valor. Porque lembre-se, vetor, a gente precisa não só dizer o valor do peso, mas a gente precisa também identificar outras grandezas associadas, como a direção e o sentido, tá? Então, só deixando claro isso aí para vocês. Agora vamos lá. E a atração? A atração é a força que vai surgir no fio, tá? Lembrando que vai ter atração para cima e a para baixo. A para cima é a reação da força que apontou para baixo, tá bom? Então, essa atração aqui, ó, essa atração, ela vai ser aqui o nosso cálculo. Aqui a gente vale ressaltar o ponto bem importante. No caso aqui, a força resultante nesse processo é a força peso menos a força tração. Menos a força de tração. E com isso eu preciso observar o seguinte, ó, esse objeto aqui, ele está em equilíbrio, ele não está subindo nem descendo. Então, ele está em equilíbrio. Se o objeto está em equilíbrio, significa que a resultante sobre esse objeto aqui é nula, tá? Isso aqui é uma análise que nós fizemos lá em aulas anteriores, que seria a terceira lei de Newton, lei da ação e reação, né? A estática. Quando o corpo está em equilíbrio, quando ele está em parado, nesse processo, a resultante é nula. E se a resultante é nula, isso significa dizer que nesse contexto aqui, o peso tem que ser igual à tração para que essa configuração do sistema se mantenha em equilíbrio. Logo, se a tração é igual ao peso, e eu sei que o peso é massa vezes gravidade, e a questão indica para mim que a massa vale 8 e a gravidade vale 10, nós podemos dizer que a tração então vale, tá, 80 newtons. Rapaz, ficou até bonitinho aqui, né? 80 newtons. Tá? Vamos lá conferir? Ó, 80 newtons, bem simples a nossa questão, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida aí, algum probleminha em relação a isso aí, pode mandar ver aí. Vitória, Léo, dúvidas? Luan aí, ó, Luan vai ser pai. Alguma dúvida, gente? Não, senhor. Então Acho bom. que não. Já entendi. Eu sei, eu escolhi uma Não, questão senhor. bem fácil. Escolhi uma questão bem facinha aí para fazer para vocês, né? Por isso Se que cair assim, ficou ainda fácil vai, pra mas vocês entenderem. Pior que não cai, né, gente? não cai, Vamos ver, cara. deixa eu Você deixa eu ver explica uma do jeito aqui. aí que parece que é mais difícil daí. Deixa eu ver uma aqui. Essa daqui é mais provável cair. Vamos fazer essa daqui. Então, olha só. Deixa eu ver se a imagem aqui vai ficar. Por que a imagem não. Esses caras não pegam uma imagem HD para colocar aqui, né? Para a imagem ficar bem bonitona aqui do lado. Mas vamos lá. Deixa eu desenhar esse trem aqui e explicar para vocês essa questão. Olha só. Essa questão é o seguinte, ó. Existe, então, aqui. Isso aqui a gente já fez questões parecidas como essa lá na Bienal do primeiro ano, tá? Então vamos lá, deixa eu desenhar aqui esse objeto. A gente tem aqui um objeto aqui. Nós temos aqui o corpo A aqui em cima. E nós temos aqui do lado o corpo B. Então, já adiantando para vocês, aqui fica a polia, tá? Suponho que essa... Parece até uma pessoa aqui, né? Ficou meio bugado esse trem aqui. Olha só, então o fio, ele vai bem aqui e depois desce, né? Finjam que isso aqui está na horizontal e finjam que isso aqui está na vertical, tá bom? Só para ajudar aí na análise aí, para vocês não ficarem... Querer, só de começar, rapidão.
A polia sempre vai ser, tipo assim, esse formato redondo, né? Isso, porque é o seguinte, se você tiver um formato quadrado, ou outro tipo de formato que não seja o circular, o que, que vai acontecer? A corda não vai conseguir girar, tá bom? Se você pega um quadrado, ele pode até girar, entre aspas, né? Mas vai ocasionar problemas em que ele vai influenciar aí na ação da força de tração. Então ele não vai gerar aí, ela não vai ser uma polia ideal, tá? Tranquilo. Então vamos analisar o seguinte, primeira coisa, vamos analisar primeiro o corpo A. Vamos ler a questão também, né? Porque não adianta a gente conversar isso aqui sem ler a questão. Diz o seguinte, ó. Na figura abaixo temos dois blocos, né? O bloco A e o B, ligados por uma corda ideal, cuja massa é desprezível. Então, só tem aqui informação que não vai ter nada além das informações triviais que nós vamos usar aqui, ó. Podemos ver que o bloco A encontra-se apoiado sobre uma superfície plana. Adote a gravidade igual a 10, a massa de A igual a 9, a de B igual a 6, e ele pede para determinar a tração da corda e marca a alternativa correta. Então aqui a pergunta é qual é a força de tração. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é, primeiro, nós temos a força peso de A, que é para baixo, tá? Nós vamos ter a força aqui normal de A, que aponta para cima, tá bom? Porque ele está apoiado sobre essa superfície retangular. O corpo B, ele possui somente a força peso, já que ele não está apoiado sobre nenhuma superfície, então não tem normal. Por exemplo, mas, né, vale ressaltar que, apesar do corpo B não ter normal, ele vai possuir a força de tração, já que o fio está ligado com ele. E, já aproveitando a deixa, como o corpo A ele também está apoiado no fio, está segurando no fio, ele também vai ter a força de tração. Lembrem-se, existe a tração aqui, vou fazer com outra cor aqui, só para deixar isso aqui claro para vocês. Ó. Vai existir a força de tração aqui também e a força de tração aqui também. Porém, para nossa análise, essas trações que vão acontecer na polia, ela não é necessária. Lembre-se que a força de tração na polia é a mesma força de tração que foi aplicada aqui no corpo A e que vai ser aplicada aqui no corpo B. Então, essa tração aqui no B, ó, é a mesma dessa daqui. Essa tração no corpo A é a mesma dessa aqui. E como só tem uma única polia, a gente pode dizer que essa tração, ela tem a mesma intensidade dessa tração. Não tem a mesma direção. Tá? Essa aqui é horizontal e essa é vertical. Mas a intensidade é a mesma. Lembre-se, a intensidade é o valor da força que efetivamente nós utilizamos. Tá? A direção ela influencia, o sentido influencia, mas para nossa análise aqui, nós vamos estar analisando somente a tração. Se vocês observarem aqui de um modelo bem simples, para nós calcularmos a tração aqui, basta a gente observar o que, gente? Ó, basta nós observarmos o peso de B. Ó, a tração, deixa eu fazer uma corzinha aqui mais bonitinha. Ó, a tração ela vai ser igual ao peso de B. E o peso de B, se vocês observarem, ó, o peso de B é igual a massa de B vezes a gravidade. E isso vai ser igual a 6 vezes 10, que vai dar... que era para dar 60 newtons. Mas vamos ver se tem alguma outra informação. Bom, já que não tem 60 newtons aqui, é porque provavelmente vai ter atrito aqui, ó. Vai ter o atrito, a força de atrito. Então, se tem força de atrito, a nossa vida fica um pouco mais difícil de se resolver aqui. Então, vamos lá. Já que tem força de atrito, nós vamos ter que aplicar aqui alguns conceitos um pouco mais elaborados. A primeira coisa que a gente vai analisar aqui é o seguinte. A primeira coisa que a gente vai analisar é normal e peso se anulam, tá? Sem problema algum, normal e peso. E a gente vai ter que a resultante sobre o corpo A, a resultante de A aqui, ó, vai ser a tração menos o atrito, né? Então, vai ser tração menos o atrito, que vai ser igual a massa de A vezes a aceleração do nosso sistema.
No caso do segundo corpo, nós vamos ter tração menos o peso de B, ó, que vai ser massa de B vezes a aceleração do sistema também, que vai mudar. Então, aqui nós vamos precisar de mais uma equação. Vamos ver se ele vai pedir o atrito aqui, ó. Ele não considera atrito, né? Ele não vai considerar o atrito, ó. A aceleração ele vai encontrar através do peso, né? Ele vai usar aqui, ó, peso de B é igual a massa mais a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração do sistema, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui e explicar para vocês aqui mais bonitinho. Parei aqui. Olha só. Então, nosso sistema vai ficar com essa configuração aqui, ó. Para o peso aqui, o peso de B, na verdade, aqui é bem importante, né? O peso de B, ele vai ser a massa de A mais o peso de B. Agora eu entendi por que apareceu a massa de A aqui, gente. Ó, deixa eu explicar para vocês, tá? A massa de A aparece aqui porque quando o peso de B for, quando B puxa, né, digamos assim, a gravidade puxa B, ele vai ter que puxar tanto o corpo B quanto o corpo A. Então, apaga aqui o atrito. Ele vai puxar tanto o B quanto o A. Só que se vocês observarem aqui, o peso de B, ele vai ser o quê? Massa de B vezes a gravidade. E além disso, aqui do outro lado vai ser a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Isso daqui que a gente vai fazer agora, esse cálculo, é para descobrir a aceleração do sistema. A massa de B, se você olhar na questão, deixa eu voltar aqui. A massa de B aqui vai ser 6, então 6 vezes 10. E do outro lado nós vamos ter 9 mais 6, que é a massa de A e de B. Ó. 9 mais 6, isso aqui vezes A. Então, vamos fazer o cálculo aqui do lado. Ó. Aqui vai dar 60 e aqui vai dar 15. Então, vai ficar, fazendo aqui em cima, 15A igual a 60. Aí é só passar o 15 dividindo. Então, lá é 60 dividido para 15. Tá? E 60 dividido para 15 vai dar 4 metros por segundo ao quadrado aí, a aceleração do sistema, tá? E aí é só depois calcular a resultante, ó. Cadê? Aqui embaixo. Só calcular então a aceleração. Calculando aqui a aceleração, aí depois é calcular a tração pelo o bloco A. Então, a tração ele vai ser igual a massa de A vezes a aceleração do sistema, que a gente encontrou aqui. Então, a tração vai ser a massa, que é 9, vezes a aceleração, que é 4, e 4 vezes 9, 36 newtons. Como eu falei para vocês, quando nós tivermos esse tipo de configuração, aí vai complicar um pouco mais nossa vida, tá? Aqui deixa eu ver se tem alguma que tem um atrito aqui pra gente ver aqui. Essa aqui não tem nenhuma, tem atrito. Vamos pegar aqui um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ver alguma que tem atrito. Se bem que ela já acabou, na verdade, né? Então essa aqui é a mesma questão. Bom, deixa eu mandar esse aqui. Vou mandar para vocês isso daqui. Esse site aqui para vocês verem, tá? Ela tem as respostas aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Tem a resposta daqui para vocês estarem dando uma analisada. Semana que vem a gente vai fazer revisão, porque a gente já está encerrando o nosso livro. E eu quero deixar uma coisa clara para vocês aqui, bem importante, tá, pessoal? Essa semana eu vou estar mandando para vocês, hoje à tarde, por exemplo, eu vou mandar uma avaliaçãozinha, um trabalhinho de 4 questões, valendo aí 2 pontos, tá bom? Meio ponto cada questão. Eu vou estar enviando para vocês fazerem com relação ao setor A de física, tá? Então, mais tarde, eu vou estar enviando aí um link para vocês lá no Maestro, para vocês estarem acessando, fazendo aí a atividade e depois me devolvendo aí ela, né, me reenviando ela para no ponto. Então, eu peço para vocês que não deixem de fazer, tá? Tentem entrar e fazer essa atividade que eu vou dar para vocês, porque vai valer ponto e aí vai ser importante para eu avaliar vocês, tá? Se vocês não fizerem, vai ficar difícil para eu avaliar vocês, então
façam um esforço aí de fazer essa atividade para não perder a pontuação dessa atividade, tá? Então, vamos lá, deixa eu fazer aqui a chamada. Mais ou menos que horas, professor? Cara, não, mas aí eu vou deixar para a semana toda, tá? Ah, tá. Tipo, até final de semana ela vai estar disponível para vocês fazerem. Vai ser essa semana toda aí para vocês fazerem. Só que eu já vou adiantando para vocês. Eu vou mandar aí uma de cada, tá? Vou mandar uma do setor A de física, uma do setor B de física amanhã. E aí vou mandar uma do setor A de matemática, uma do setor B de matemática, tá? Então vou mandar serão 4 atividades para vocês. Eu poderia até colocar todas numa só, mas como eu quero avaliar separado, aí eu vou mandar 4 diferentes, só que serão 4 questões cada uma, tá? Então, a de matemática vai ter 4, a do setor A vai ter 4, a do setor B vai ter 4, tanto de matemática quanto de física aí, para ficar melhor para vocês, tá? Bom, então, essa aqui é a nossa aula de hoje, não saiu ainda, eu vou fazer chamada, não sei porque não abriu ainda esse trem. Deixa eu parar de gravar aqui, né?